Boa noite, está no ar mais uma edição do Aparecida Debate, o nosso espaço semanal aqui na TV Aparecida para que você se informe e também forme a sua opinião. Nessa semana nós vamos falar sobre a aviação e a sua indústria, um setor altamente competitivo, tecnológico e importante para o desenvolvimento do mundo todo e que felizmente tem uma grande contribuição brasileira. Foi aqui que nasceu o responsável pelo primeiro voo impulsionado por um motor na história. Desde Alberto Santos Dumont, o sonho de conquistar o ar e também o espaço foi ficando cada vez mais real para a humanidade. Por isso, nesse programa, a gente quer relembrar essa importante história, lembrando desses primeiros inventores que se propuseram a voar, entender o salto tecnológico nesses 117 anos que deixou a aviação mais barata, ágil e segura e também propor aos nossos convidados uma pergunta: qual é o futuro da aviação? Bem, para falar sobre esse tema, a gente tem, como de costume, dois grandes entrevistados aqui no nosso programa. A gente vai conversar com o empresário Sérgio Duarte, ele que é engenheiro aeronáutico, cofundador do Portal da Engenharia Aeronáutica e consultor na Jazz Engenharia Aeronáutica. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso espaço, Sérgio. Boa noite, um prazer estar aqui. Vai ser um prazer colocar um pouco mais sobre as ideias da aviação para o pessoal conhecer esse mercado aí, que acho que todo mundo que trabalha nele é apaixonado por isso e fazer, como você falou, continuar carregando essa vontade de fazer voar, seja na engenharia, seja pilotando. Muito legal mesmo a gente poder falar sobre isso e como você nos disse, realmente a gente percebe que quem se envolve nessa área fica apaixonado por ela, realmente a paixão de muita gente aqui no Brasil. E para nos ajudar nessa conversa, a gente tem presencialmente aqui no nosso estúdio o Assum Feres Júnior, ele que é gerente de qualidade da Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas em Taubaté, aqui no estado de São Paulo, é também auditor na Diretoria de Material de Aviação do Exército. Boa noite, Assum, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de participar do programa, falar um pouquinho desse vício, né, que é a aviação, e levar um pouquinho do conhecimento que a gente tem aqui para o nosso público aí. Bem, já que a gente começou o programa ouvindo dos nossos convidados, né, que a aviação é uma paixão, né, o Assum falou aqui, né, é um vício para as pessoas, né, de querer conhecer mais, pesquisar, entender. Vou aproveitar a oportunidade. A gente acabou de apresentar um breve currículo dos nossos convidados em relação aos trabalhos deles, às competências deles, mas então queria descobrir um pouquinho da relação de vocês com a aviação. Então, nada melhor, acho que do que começar o programa apresentando vocês também dessa maneira. Assum, conta pra gente como é que começou essa sua paixão por essa área. Começou há algum tempo, né? Foi em 94. Eu fiz a escola de formação de sargentos do Exército, lá na EZE, no Rio de Janeiro, e para fazer manutenção de comunicações, não tinha nada a ver com aviação. A aviação estava nascendo no Exército e passou um helicóptero lá, o chefe falou, a aviação também está no Exército, que antes só ficava na Força Aérea. Aí falou, muito interessante, então a gente pegou e houve uma seleção interna dentro das habilitações, dentro da especialidade, e eu vim parar aqui em Taubaté fazendo aviação, para me habilitar em aviação, né? Então, desde 94 que eu estou trabalhando, especializei aqui na Força Aérea, em Guaratinguetá, depois voltei para Taubaté, voei muito no 2º Esquadrão na época, hoje 2º Batalhão de Aviação do Exército. Depois eu tive a sorte de passar 2 anos na França, fazendo o recebimento das aeronaves novas do Exército, um grupo pioneiro. Então a gente passou lá dentro da fábrica, recebendo os helicópteros, tanto da Força Aérea, quanto da Marinha, quanto da Aeronáutica, da Força Aérea, Marinha e Exército e da Presidência do Brasil. E depois eu retornei para cá, fui trabalhar no Batalhão de Manutenção e hoje eu estou, não mais diretoria, mas chefia de material de aviação do Exército. E nesse meio de caminho, me graduei aqui em Física, aqui na Unesp, e fui convidado para dar aula na ENCA. Então, comecei a dar aula na ENCA em 2004 e aí dei aula de Física, dei aula de Sistema de Comunicação e Navegação, aula de Sistema Elétricos, acabei de dar um curso agora de Fator Humano e Manutenção.
E aí deixei de ser professor, passei a ser coordenador de curso e depois o diretor da escola me convidou para ser o gerente de qualidade, para implantar um sistema novo que a ANAC está criando. Criando não, né, mas reformulando a legislação, saindo do RBHA para indo para o RBAC. Né? Então, hoje a gente é uma escola certificada, passou por um processo de certificação de 7 meses, mais ou menos, e quem conduziu esse processo fui eu, mais o pessoal ali na ENCA, o time da ENCA conduziu isso aí. E só para eu entender, você falou ali no começo, né? Esse vício de muita gente, para você é mais ou menos essa linha, é um vício, não pensa em largar isso, não? Não penso em largar, não penso em largar. Eu penso em continuar. É muito apaixonante você estar dentro da aviação, porque é um mar de coisas que você vê e que se você escolher uma área e conseguir se aprofundar nela, é muito fascinante. Fora isso, é muita coisa. Teve uma vez que um colega falou para mim assim, não, eu já sei tudo de aviação. Mentira, nunca vai saber tudo. Nunca vai saber tudo, porque é muita coisa, é muita coisa. Então, vem a parte do pessoal da engenharia, tem um técnico, que é o meu caso. Hoje eu trabalho também dentro do Exército, na parte no setor de engenharia do Exército, fazendo auditorias. Então, assim, a gente sempre aprende muita coisa o tempo todo, e isso que é viciante. Então, para uma pessoa para um professor de física que gosta de explorar as coisas, está dentro do mundo de alta tecnologia e que você tem um monte de coisa para aprender, é viciante, é muito bom. Sérgio, queria ouvir de você também, como é que você foi parar nessa área? A história é mais simples, acho que tem um pouco menos de tempo do que eu assumo, mas começou com aquela mania de todo menino na minha época lá gostava de desmontar a coisa, eu precisava descobrir como é que as coisas funcionavam. Um certo dia, meu pai me levou para assistir um filme, não sei se posso falar o nome do filme aqui, mas talvez sim, claro. Vocês conseguem, o primeiro filme do Top Gun, As Indomáveis, e depois de assistir aquilo ali, eu falei, eu tenho que mexer com o avião de alguma maneira. E não tinha ninguém na família que tinha essa pretensão, ninguém nunca tinha entrado na área da engenharia. Eu tentei ir para a área de pilotagem, só que acabei não passando na EPICAR, e falei, cara, ainda tem que conseguir trabalhar com o avião de alguma maneira. Aí eu descobri, pela graduação na UFMG, que tinha como habilitar como engenheiro aeronáutico. Eu fiz a graduação como engenheiro mecânico e engenheiro aeronáutico, antes de separarem as duas graduações. Hoje está como engenharia mecânica e engenharia aeroespacial, você não consegue fazer as duas ao mesmo tempo mais. Até quando eu entrei, eu tive essa oportunidade, essa sorte. Graduei aí no final de 2013 nas duas engenharias, e desde 2010 eu estava como estagiário na TES Engenharia, apaixonado com a aviação. Depois que eu comecei a estagiar, por muito pouco, se não fosse necessário a graduação, acho que eu tinha abandonado os estudos para ficar trabalhando, se deixasse 12, 13 horas lá no escritório, e depois de formado isso de fato aconteceu. Eu terminei a graduação lá em 2013, fui convidado para ser funcionário lá, e de lá passei, então, posso ser funcionário, contratado para ser consultor técnico, e hoje a gente é sócio, eu e a turma da TES Engenharia, em alguns outros projetos específicos, e o principal deles, que foi criado até para que os novos alunos não passassem, às vezes, pelo um pouco das dificuldades que a gente passou, que é a distância entre o que tem no mercado aeronáutico, que as empresas necessitam, e o que é ensinado na faculdade. Infelizmente tem um gap aí muito grande, não por culpa da faculdade, só porque 5 anos, igual a Assun falou, é muita coisa para ser estudada num espaço muito curto de tempo. A gente fundou o portal Engenharia Aeronáutica, uma parceria aí com alguns dos maiores engenheiros que tem, grandes deles na chefia da Embraer, e hoje eles estão dando alguns cursos para aproximar os alunos não só daquela parte teórica da engenharia, mas da aplicação prática. E nas palavras do Assun mesmo, é um vício que, se deixar, a gente esquece de voltar do escritório para voltar para casa. Se você começa a trabalhar com aviação, se deixar, você faz um projeto aqui, toma gosto nele, quer o próximo, um desafio atrás do outro. É uma paixão que é difícil até de explicar para quem está fora da área. A gente percebe mesmo, como eu falei no começo, né? Principalmente nós aqui na região do Vale do Paraíba, né? Que temos aqui a Embraer, que temos tantos trabalhos voltados a essa área. Então, naturalmente, a gente sempre conhece, né? Alguém que tem pesquisas na área ou que já passou por algumas dessas empresas. A gente vê o quanto isso apaixona, cria uma paixão das pessoas. E muito por conta de toda a história que a aviação tem justamente com o povo brasileiro, né? Quando a gente fala da indústria
indústria aeroespacial, da aviação, automaticamente a gente precisa falar do pai da aviação, Alberto Santos Dumont, e toda a importância das invenções e estudos para os avanços tecnológicos no setor. Vamos conferir na reportagem. O 14 bis é o símbolo que marca a história da aviação. O inventor, Alberto Santos Dumont, além de construí-lo e alçar voo em 1906, como pioneiro, deixou seu legado na indústria aeroespacial, que cresce e se renova a cada ano. É um grande marco da aviação. Por quê? Antes deles, existiam algumas experiências, por exemplo, os irmãos Wright já voavam com um avião, o Flyer, mas para que ele pudesse decolar, ele precisava de uma assistência externa, de uma catapulta que dava um impulso extra para que ele pudesse decolar, porque ele era muito pesado para o próprio motor que ele usava. Santos Dumont fez o 14 bis e o 14 bis sem nenhuma ajuda externa, sim, ou seja, o primeiro voo autônomo, como as aeronaves hoje fazem, sem nenhum tipo de meio externo, conseguiu então alçar voo. E com tanta diferença, se a gente for comparar com a atualidade, com tanta tecnologia, um pioneirismo assim muito forte. Exatamente, não teríamos a segurança que nós temos hoje. Imagina o primeiro voo com uma aeronave feita de bambu e seda. Muito perigoso, mas o sonho de voar que ele tinha desde criança, realmente ele perseguiu, e depois legou para a humanidade toda aí, todo o seu conhecimento, seus projetos, porque ele pensava realmente que o avião seria um instrumento de união dos povos. O Memorial Aeroespacial Brasileiro também faz essa união ao preservar a história da ciência e tecnologia desenvolvida no DCTA. Maquetes, aeronaves de produção nacional e mísseis fazem parte do acervo que mantém viva a memória das conquistas também do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Aqui, o visitante poderá chegar próximo e conhecer aeronaves pioneiras da história da nossa aviação. São 8 aeronaves que estão expostas no pátio externo. E aqui nós temos a nossa Vedete, que é o segundo protótipo do Bandeirante. Sem esse avião, justamente foram construídos 3 protótipos, não teríamos hoje essa potência da aviação que é a Embraer. O memorial faz parte da ampla estrutura aeronáutica de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, que é reconhecida no estado de São Paulo como a capital do avião. O município, além de abrigar o CTA e o ITA, é sede de um dos 4 maiores fabricantes de aviões mundiais, a Embraer. Para o capitão Esmeraldino, que se orgulha ao explicar detalhes sobre as aeronaves expostas, entre elas, primeiros e únicos modelos existentes no mundo, a tecnologia é interligada e segue em constante evolução. Hoje nós já estamos a Embraer tem projetos aí com aviões híbridos, que funcionam motor elétrico e motor a combustão, motor a jato ainda, E nós temos também a IVE, que vai produzir aí veículos, chamam de carro voador, digamos assim, um drone, para transporte de passageiros totalmente elétrico. Então essa questão da sustentabilidade também passa pelo avanço da tecnologia. O capitão ainda ressaltou a necessidade dos investimentos na ciência e em pesquisas, citando o ITA, que é uma das principais referências brasileiras no ensino da engenharia. O intuito do ITA é formar profissionais, novamente, que pensem em inovação e possam contribuir para o progresso do Brasil. Nós estamos aí espalhados pelo país inteiro. Todo mundo pensa assim, uma escola militar. Não é. Uma escola superior de formação militar. Não é só isso. Existe uma parte dos alunos que realmente segue carreira militar, mas a maioria é civil. Foi pensado, Casimiro Montenegro Filho, é bom lembrar também, do fundador do DCTA. Ele pensou isso. Nós vamos contribuir na área militar, mas muito mais para o progresso do país. A importância do investimento em ciência e tecnologia se traduz em melhor qualidade de vida, progresso social, soberania nacional.
Temos aí condensado nessa reportagem vários pontos que eu quero abordar com vocês aqui, né? A gente ouviu ali um pouquinho desse futuro, né? Que a gente vê, inclusive, aqui com a Embraer, trabalhando esses veículos menores, né? Que a gente tem escutado, né? O tal do carro voador. A gente ouviu falar um pouquinho da importância dessa indústria nacional para esse cenário global, quando a gente fala de aviação, mas eu quero a ajuda de vocês só para a gente voltar naquele comecinho da reportagem, quando a gente lembra um pouquinho da história. Assum, quão significativo a gente consegue entender hoje, mais de 100 anos depois, que é ter um brasileiro como um protagonista nessa caminhada da aviação no planeta? Eu não contei um pouquinho da história, mas eu fui soldado lá na Epicar, né? Lá em Barbacena, e eu tirava serviço lá na fazenda de Santos Dumont, lá em Caxambu. Então, eu vi bastante das coisas que ele fez lá, né? A casa dele, os engenhos dele. Lá tem uma mesa fantástica que ele mostra de uma madeira retangular, ele faz uma mesa redonda, aí mostra os cortes e tal, é fantástico. A contribuição dele foi fantástica, né? Porque tem essa briga entre eles, o irmão Wright, aí você vê os irmãos Wright em 1903... fazendo um voozinho lá de 50 metros, acho que nem foi isso, voo catapultado. Depois, em 1905, eles fazem um voo um pouco maior, de 39 quilômetros, né? Um voo até grande para 1905, mas só que mesmo esse voo, também foi o início do voo foi catapultado, né? Então, como você disse bem no início da reportagem, o brasileiro foi o primeiro a ter um voo que é como é hoje. Ele decola e ele pousa. Então, as contribuições de Santos Dumont, não só na aviação, mas o relógio de pulso... Um grande inventor, né? Um enorme inventor, né? E é muito pioneiro. E o estilo dele com relação aos irmãos Wright também é bem diferente, porque os irmãos Wright estavam muito preocupados em ter o dinheiro, né? Então, eles tinham o projeto e estavam pensando em como conseguir dinheiro daquilo. O Santos Dumont já era diferente. A ideia dele era que a tecnologia se espalhasse, né? Então, ele tinha um espírito bem diferente dos irmãos Wright nesse aspecto. E a gente escuta Sérgio Assum falando desses primeiros voos. É legal a gente relembrar essa história, né, dos irmãos Wright americanos, e para muito americano, inclusive, ainda hoje a gente vê eles defendendo esses personagens nacionais, né, como então os primeiros aviadores. Mas é legal quando a gente olha essa história para a gente perceber a dimensão do feito de todos eles naquela época, né? Quer dizer, hoje parece muito natural pensar numa aeronave voando, num sistema de propulsores, de motores. Naquela época era bem diferente, né? Queria a sua ajuda para a gente tentar dimensionar para quem está em casa por que parecia tão improvável, alguns até entendiam como malucos aqueles que queriam voar. Essa parte aí da briga com os irmãos Wright e o Santos Dumont, acho que pelo pessoal da engenharia, tomando o risco de falar por todos aqui, é difícil falar que os irmãos Wright inventaram um avião. Eles inventaram alguma coisa que voava, tem os méritos deles, mas a briga aqui sempre foi para o lado do Santos Dumont. Difícil a gente tomar qualquer outro tipo de partido. Em relação às dificuldades da época, foi citado na reportagem aí, em relação aos materiais utilizados, por exemplo, era madeira e seda. O próprio motor utilizado no 14 bis foi desenvolvido pelo Santos Dumont, porque ele precisava de um motor tão específico que pudesse ser capaz de gerar a propulsão necessária para a aeronave decolar sozinha, coisa que os irmãos Wright não estavam conseguindo, que ele, com as capacidades dele, muito estudo, ele desenvolveu o motor para aquilo ali. Então, é um conjunto de prova, é quase a engenharia prática sem ter um estudo tão aprofundado da engenharia, o que hoje às vezes faz muita falta, que é a famosa mão na massa. Você tem um problema, você ainda não está ali nem dimensionado, que ainda não se existia um dimensionamento padrão, vamos dizer assim, na forma com que se tem a maior parte das aeronaves hoje, e aquilo ali nasceu da cabeça de um brasileiro. É um orgulho muito grande saber que nasceu da nossa terra aqui, mais específico em Minas Gerais, o criador do avião. E isso é uma das coisas que deixa a gente ainda mais apaixonado em continuar levando mais conhecimento, mais desenvolvimento e mais tecnologia para o futuro da aviação aqui no Brasil e no mundo.
Realmente essa indústria, esse setor é um orgulho nacional por toda essa história e também pelo que ainda acontece hoje em território brasileiro. E é sobre isso que a gente ainda vai falar aqui no Aparecida Debate, sobre as tecnologias que chegam muitas vezes até nós, graças ao setor aeronáutico, e também para a gente entender um pouquinho desse mercado. Participam conosco deste programa o empresário engenheiro aeronáutico Sérgio Duarte. Também está conosco Assum Feres Júnior, gerente de qualidade da Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas em Taubaté. Assum, agora a gente trazendo para um ponto mais contemporâneo essa nossa discussão, né? A gente lembrou ali um pouco da história da aviação e me chama a atenção quando a gente faz pesquisas na área, até quando a gente montava aqui o programa, quando a gente começa a perceber que muito do que é desenvolvido por esse setor chega a gente de outras maneiras, né? Dá para dizer, então, hoje que a contribuição dessa indústria ela é muito maior do que ela mesma, quer dizer, muitas tecnologias, muitas ideias que surgem para a aviação, para a aeronáutica, podem chegar a outras áreas, a outros setores de produção? Não, sem dúvida nenhuma. É um vetor de tecnologia, né? Então, a aviação, ela se gasta muito dinheiro em aviação, se gasta muito dinheiro em projetos, se gasta muito dinheiro em desenvolvimento e conforme a tecnologia vai evoluindo, vai se pagando, vai se tornando mais barata, ela vai chegar dentro de um público mais comum para a utilização, né? A aviação, a gente preza muito pela segurança, né? Então, quando a gente fala muito em segurança, e hoje a gente tem a cultura justa, que a gente está empregando isso desde os anos 2000, que é uma cultura que não pune o erro, né? O erro é visto como uma oportunidade de melhoria, e essa oportunidade de melhoria é que impulsiona a tecnologia, né? Então, quando se tem um acidente, há um estudo sobre aquilo que ocorreu, ver qual o fator que mais influenciou, né? Então, assim, antigamente a gente tinha um alto índice de incidente por conta do fator material. O fator material melhorou muito e hoje a gente tem um alto índice de incidente por conta do fator humano, né? E aí que eu vou fazer o link agora do que você perguntou, né? Que é coisa de professor, tá? Faz parte, mas chega na boa explicação. E é isso que eu estava falando. Então, quando tem um acidente e quando não só o acidente propriamente dito, né? Mas há um estudo para toda hora ter uma melhoria contínua em cima disso. E esse estudo vem mudando muito agora por conta dessa cultura justa que não pune o erro e procura o erro como uma forma de melhoria contínua, entendeu? Sem, evidentemente, tem que separar bem, né? Erro e violação. O erro é algo não é algo intencional, é involuntário. Quanto à violação, você tinha uma regra específica e você viola aquilo de forma intencional, né? Não é que a gente é leniente com relação a esse tipo de coisa. E mesmo assim, né, Som, é legal a gente escutar você falando isso, porque dá a oportunidade da gente trazer um outro ponto para esse debate, que é justamente voltada à segurança, né? Sempre que a gente escuta falar em aviação, a gente ouve o quão seguro e como isso tem aumentado ao longo das últimas décadas, né? Quão seguro é o sistema de aviação no mundo todo. E claro que é um tipo de transporte, acho que por vários fatores, né? Pela ideia de não estar com os pés no chão, por ser algo que as pessoas, que muita gente ou nunca fez ou fez poucas vezes, né? Então é mais difícil virar um hábito, mas fato é que muita gente tem medo de avião, né? Inclusive estou aqui representando muitos deles. Já voei um bocadinho de vez nos últimos anos e tem diminuído, mas continuo com um pouco de receio. Mas eu acho legal também, Sérgio, quando a gente olha os índices e entende por que se fala que o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo, ou o segundo mais seguro do mundo, quando a gente coloca o elevador na equação, que é um tipo de transporte bem diferente, né? Mas quando a gente compara transporte terrestre, a navegação e o transporte aéreo, ele cada vez mais se consolida como algo extremamente seguro, né? Não, sem dúvida. Até só fazendo um ponto aí que você estava falando de uma tecnologia que nasce da aviação e chega aí vamos dizer assim, para o mercado comum ou para outras áreas. O exemplo que eu gosto de lembrar é o próprio freio a disco. Foi uma tecnologia desenvolvida originalmente para aeronaves que relativamente
tem pouco tempo aí que está nos automóveis. Sobre a questão da segurança, eu tive um professor num curso que eu fiz de Safety Assessment, que é avaliação de segurança. Ele deu um exemplo para mim que foi um dos exemplos mais fantásticos para entender o quão seguro é a aviação e os voos comerciais regidos por normas técnicas. Se você pegar um queijo suíço, aquele cheio de furinho, tentem colocar 10 queijos desse e atravessar um furo nesses 10 queijos sem arrancar nenhum pedaço de queijo. É a chance que você tem aí, em média, de ter algum acidente na aviação. Todos os projetos são pensados e projetados segundo as normas técnicas para atingir esse nível de confiabilidade. Acho que a palavra é essa, o nível de confiabilidade que se tem hoje para o transporte comercial de passageiros é um nível que cada vez mais vai se aprimorando. Conforme a Assun falou, cada acidente é uma oportunidade de melhoria. A gente se pegar aí o histórico de acidentes que tinham no final da década de 70, 80, até mesmo 90, e com o que tem hoje, você consegue ver uma clara queda para os tipos de acidentes que aconteciam, saiu mais do fator material ou fator projeto para mais fator humano, aí já é uma outra questão que tem que ser abordada de maneira, até com uma maneira um pouco mais delicada e mais técnica, porque não é tão fácil avaliar o fator humano, o ser humano é mais difícil de lidar do que uma máquina, a máquina você consegue observar ali com certa facilidade qual que é o erro, mas a confiabilidade do sistema de transporte aéreo é algo que quando você entende a engenharia por trás daquilo ali, você fica mais confiante. Então, te falo com propriedade, pode voar tranquilo e com a máxima aí que o pessoal costuma assustar também, turbulência não derruba avião. Pois é, né? Acho que esse é normalmente um momento que deixa muita gente assustado, principalmente essas pessoas que já estão com medo ou que não têm tanto essa experiência, né, de viajar através do transporte aéreo. E aí eu queria aproveitar também esse nosso espaço, Sérgio, Assun, para ouvir vocês quando a gente fala de capacitação, de formação das pessoas que estão nesse mercado. Se o Sérgio puder falar para a gente, primeiramente, o que a gente pode entender de desafios hoje para a formação das pessoas que vão atuar nas diferentes frentes da indústria aeronáutica e da aviação? Bom, vamos lá, essa parte aí você até me ajudou bastante com a pergunta, que é um dos focos que a gente tem em uma das empresas aqui. Vou dar um exemplo pessoal que fica mais fácil de entender. Eu tinha aí as notas relativamente boas na época da faculdade, quando eu comecei o estágio, e no primeiro dia de estágio eu recebi um relatório da ANAC para um projeto de modificação que a empresa estava fazendo. A ANAC respondeu com um ofício, a gente precisava responder aquele ofício para eles, e eu devo ter passado aí umas 2 horas lendo um ofício de 2 páginas, página para frente, página para trás, e não tinha ideia de como resolver aquilo ali. Não por conta das matérias na faculdade terem sido superficiais, mas por conta da distância entre o que era ensinado e o que é necessário para a empresa atuar ali no dia a dia. Eu reportei isso para o meu superior na época, hoje sócio e amigo, Gustavo Moreira. Ele olhou para mim com toda a sinceridade do mundo, pegou o papel, colocou de novo na mesa e disse: você não é quadrado, então se vira. Infelizmente, por conta dessa distância entre o que é ensinado e o que é necessário para a indústria, acaba tendo aquela sensação de que eu me formei e não estou conseguindo emprego. Vou te passar um dado dos últimos 12 meses. Se você somar as 7 maiores empresas da indústria aeronáutica do Brasil, nos últimos 12 meses tiveram quase 3 mil vagas de engenharia abertas e grande parte delas ainda não foi assumida. Por quê? Não é porque faltam profissionais ou faltam vagas, é porque os profissionais que estão se formando, eles não estão conseguindo ligar o que eles aprendem com a necessidade prática da aplicação da engenharia. Isso daí é uma das coisas que a gente, através do portal Engenharia Aeronáutica, em parceria com a Embraer, está colocando para vários alunos. Hoje a gente está com cerca de 3 mil alunos aí, que estão conseguindo fazer essa ponte. É uma discussão que a gente tem com a academia desde sempre, já tentamos várias parcerias para tentar eliminar o gap. Eu sei que eliminar é muito forte, mas tentar reduzir isso. Mas diferente do que acontece lá vou dar o exemplo aqui dos Estados Unidos, onde as faculdades têm uma aproximação muito grande com a indústria aeronáutica, a gente precisa trazer isso para cá. Aqui a gente tem o ITA, só que só o ITA não dá conta de fazer isso. A Embraer é uma empresa hoje que, somando, tem cerca de 15 mil funcionários. Você não consegue só com a infraestrutura do ITA atender aquilo ali.
e muitas das vezes os profissionais nossos, os mais qualificados, quando não conseguem vaga aqui, ou mesmo estão num bom emprego aqui, acabam sendo tomados por outras empresas até fora do país. Isso daí a gente está cheio de exemplos, tem vários amigos meus que saíram do Brasil porque tiveram um convite quase que recusável para empresas, tanto na Europa quanto nos Emirados Árabes, Ásia, para sair daqui e levar a engenharia conhecida do Brasil para lá. Daí você vê que não é um problema de qualificação profissional nosso, é que a distância entre o que é ensinado na academia e o que é necessário para a indústria hoje, a gente precisa reduzir isso. Isso daí acho que é o ponto principal para a entrada dos novos profissionais. A maneira que que eu sugiro fazer isso, até foi o que eu passei e venho fazendo isso com todos os colaboradores da empresa, é sugerir eles começarem o mais cedo possível a tentar chegar perto do mercado, que seja sempre que possível. Você está gostando de aviação, vai para um aeroporto, conversa numa oficina de táxi aéreo, numa oficina de manutenção, empresa de táxi aéreo, empresa de serviço aéreo especializado, busca conhecer o mercado para, quando você tiver a oportunidade de ter um estágio ou trabalhar na área, você saber o que a empresa está precisando, para você ter os conhecimentos prévios. Não estou dizendo prática, porque a prática você só vai conseguir quando tiver um emprego de fato, mas para você ter as ferramentas para buscar as soluções que a empresa necessita. Queria ouvir, nesse mesmo sentido, a opinião do Assum também, porque a gente tem aqui um professor e alguém com essa experiência também junto a esse trabalho de formação das pessoas que vão atuar nesse setor. Assum, no mesmo sentido, o que você vê de parecido ou então de diferente do Sérgio e como é que você encara esses desafios? O Sérgio ele veio mais para a área da engenharia, né? Lá na ENCA a gente forma o técnico, né? O mecânico de manutenção. Da ENCA, a gente tem um diferencial muito grande com relação à infraestrutura da escola. A Prefeitura de Taubaté forneceu para a gente uma infraestrutura muito grande, então a gente tem uma série de componentes, temos aviões, temos helicópteros ali dentro da escola para os alunos trabalharem. E o nosso diferencial, eu sempre falo isso, nosso diferencial lá na ENCA com relação às outras escolas é a prática. Né? Então, hoje a ANAC são 1.200 horas para você formar um mecânico e lá na ENCA a gente está com 1.500 horas. Então, a gente tem 300 horas de prática e é prática mesmo que os alunos executam ali dentro, fazendo freno, fazendo torque, usando os instrumentos de medição, paquímetro, micrômetro, né? Decapando aeronave, tirando partes de aeronave, fazendo rebitagem, soldando. Então, a gente tem muita prática lá. Fora isso, a gente tem um convênio com a aviação do Exército, que os 36 melhores alunos do básico vão fazer estágio lá na aviação do Exército. Então, esse estágio dá mais ou menos umas 400, 450 horas, é um estágio remunerado. E esses alunos vão ter as melhores práticas dentro do Batalhão de Manutenção de Suprimento de Aviação do Exército, que é onde os alunos ficam. Né? E isso por isso que eu falo, né? A ENCA tem um diferencial muito grande com relação às outras escolas, por esse motivo de prática. O outro ponto muito importante é gratuito, né? Então, o aluno, para entrar lá, ele entra através de um processo seletivo, vai fazer o módulo básico, falar um pouquinho do curso, né? Do curso mecânico, tá, Sérgio? Falar um pouquinho dele aqui. Então, ele tem o módulo básico, que são 750 horas, basicamente um ano, e lá ele vai ter 23 disciplinas. E uma das disciplinas que não tem na ANAC é a oficina de treinamento básico que a gente tem lá. Então, nessa oficina de treinamento básico, ele vai ter tem aluno que nunca mexeu com ferramenta, né? Então, ele vai ver uma ferramenta, vai saber a diferença do martelo para uma chave de fenda e vai por aí afora, né? E depois disso, ele vai escolher uma das 3 habilitações, aviônica, célula ou GMP. E aí também ele vai ter muita prática em relação a isso, porque a ANAC, se eu não me engano, são 650 horas nessa habilitação, né? E a gente está com 750 horas. Então, é um diferencial, sim. Né? Acho que é isso. Acho que é isso que eu tinha que falar a respeito disso. Outra coisa bem interessante, Sérgio, só te interrompendo, eu vi que você levantou a mão, né? Eu, como professor, tenho mania de trocar no meio ali. Mas o que a gente que a gente notou, que a gente passou a receber lá na escola, são engenheiros. Né? Eles acabam de formar e eles sentem essa carência de prática. No que eles sentem essa carência da prática, eles procuram um curso técnico para praticar.
Então, a gente tinha até uma aluna lá, que era a Débora, ela acabou de fazer o mestrado no ITA e estava lá fazendo o módulo básico com a gente, né? Então, a gente está notando esse viés da engenharia, que está muito teórica, e está tendo essa necessidade de prática que eles estão procurando o técnico, né? E a gente está agora também, quem está junto com a gente lá é a FAPET, que é uma fundação da Unital. Então, a gente está começando um namoro, né? Vamos chamar de namoro. Está começando um namoro, tentando fazer uma mescla entre a engenharia aeronáutica da Unital com o curso técnico da ENCA, o curso técnico da ENCA junto com os laboratórios da Unital. Então, a gente está tentando montar alguma coisa nesse sentido de trazer o engenheiro para a ENCA para ter aulas e levar o técnico para o laboratório de engenharia da universidade. Então, a gente está começando a desenhar isso. O Sérgio tinha levantado a mão para trazer mais uma contribuição. É só um ponto aí, o Assunção citou, acho que eu perdi a conta de quantas vezes ele usou a palavra prática, isso daí, mais uma vez, levanta o ponto que eu tinha mencionado. A distância para a prática da engenharia, isso daí dá para se estender em N outras áreas, incluindo a técnica, só que aí vocês conseguem ter um pouco mais de liberdade para poder ter essa atuação. É isso, a falta de prática, ela acaba levando à formação de um profissional, infelizmente, incompleto, que vai demorar, pós entrada no mercado, toda uma cadeia de conhecimentos readquiridos para conseguir adquirir essa prática e, de fato, exercer a profissão. Vocês chegaram no primeiro bloco comentar aí sobre o MAB. Ali do lado é onde que tem também uma das maiores portas para a prática da engenharia aeronáutica no país. O ITA e a Embraer, eles cedem todo ano o espaço para a competição SAI Brasil Aerodesign. A gente é parceiro oficial da competição e é uma média aí de 3.000 alunos por ano que participam ali, construindo, projetando e voando as aeronaves radiocontroladas. É uma diferença aí para aeromodelo, não pode chamar de aeromodelo, senão o pessoal fica bravo, porque é outra categoria, mas é algo que é a maior parte prática que eu consigo enxergar hoje, fora de um estágio dentro da indústria aeronáutica, é a competição do aerodesign. Mais uma vez, igual o Assunção falou aí, aqui, acho que a resposta para qualquer profissional conseguir ingressar de maneira mais efetiva no mercado é prática. Isso em tantas áreas, né? E claro que num setor, numa área tão dinâmica, acho que isso se torna ainda mais relevante. Eu vou começar com uma pergunta que eu sei que ela é bem genérica, mas a partir dela a gente pode fazer alguns outros recortes específicos. Assunção, se você puder começar falando para a gente, como é que a gente consegue, em linhas gerais, desenhar para quem está em casa o futuro da aviação? O que já dá, com base no que a gente vê hoje no mercado, o que a gente consegue tirar de perspectivas para o que está por vir? Eu enxergo a aviação mais para frente sem pilotos e como hoje a gente está com um carro, acho que daqui a pouco vai estar dessa forma. Eu não sei o Sérgio se ele conhece alguma aeronave desse tipo, mas a gente tem uma aeronave na aviação que é o 225, que é praticamente, se o piloto programar tudo, ele praticamente vai tirar a aeronave do solo com as mãos, apertar um botão, a aeronave fazer todo o voo e depois praticamente vai ter que pegar e só colocar o coletivo de volta. Acho que a gente está bem próximo desse tipo de coisa. Fico imaginando também, eventualmente, a inteligência artificial para ajudar, e ela já está ajudando bastante sala de aula hoje em dia, tá? O pessoal está com um pouco de medo, mas para montar as aulas eu comecei a usar e funciona bem, principalmente para geração de imagem. Então, você quer ter uma imagem que você não acha, para colocar numa transparência no PowerPoint, a inteligência gera e ajuda muito. Sabendo utilizar, ajuda bastante. Mas eu enxergo isso, eu enxergo que essa parte de ajudar bastante na manutenção, né? Então, era aviônico ele é analógico, né? Hoje, a aviação está basicamente toda digital, com os ARINCs 429 da vida para lá. A ARINC é uma linguagem de comunicação entre os componentes. Hoje, se você medir um sinal, praticamente você não mede. Você tem que ter um computador, um notebook específico para a utilização daquela aeronave. Tem aeronave que tem um sistema de MARMS ou RUMS,
que é um sistema que já monitora o funcionamento da aeronave e já te dá uma manutenção preditiva do que pode ocorrer, fazer monitoramento sobre partes rotativas da aeronave. Eu não sei qual é o seu ramo ali dentro da engenharia, se é da parte de vibração ou não, você acha? Eu estou na área de estruturas, apesar do escritório nosso de certificação cobrir todas as áreas, desde aerodinâmica, propulsão, estruturas, manutenção, propulsão, projetos, até aeronaves elétricas. E falando aí do futuro, acho que o grande ponto vai ser essa transformação aí de aeronaves cada vez mais autônomas e dividindo entre grandes aeronaves para continuar fazendo trajetos maiores e, como o Asson citou, acho que no primeiro ou no segundo bloco, o IVE, o eVTOL da Embraer, que é um veículo aéreo de propulsão elétrica de decolagem e pouso vertical. A intenção é que ele seja totalmente autônomo, com motorização elétrica para curtas distâncias. E longe de achar que vai ser o único veículo desse tipo. A título de conhecimento, aí hoje, voando em fase de testes, a gente deve ter no mundo aí cerca de 15 modelos nesse tipo de projeto de aeronaves com propulsão elétrica, de pouso e decolagem vertical. Alguns, inclusive, ex-Embraer saíram do país para trabalhar em projetos de aeronaves similares na Europa e nos Emirados Árabes, inclusive parceiros nossos aqui do Portal Engenharia Aeronáutica. E acho que, além disso, sobre aeronaves que já têm sistemas autônomos para partes do voo, partes do trajeto, a Garmin, que é uma empresa que desenvolve alguns aviônicos aí, é praticamente que líder de mercado, pelo menos no setor de aviação geral, ela tem sistemas para ser embarcados em aeronaves que, em caso de emergência ou mal súbito do piloto, e a aeronave não precisa de um piloto e de um copiloto para voar, não tem ninguém para assumir, ela já está em fase de certificação de um sistema onde você simplesmente pressiona um botão, a aeronave comunica com a torre e consegue sozinha medir os parâmetros da aeronave para efetuar um pouso seguro. Então, se a gente está vendo isso por agora, que ainda está em fase de teste, os próximos 20 anos vai ser disso daí para mais. Acredito que vai ser um futuro onde a gente vai ter que aprender a conviver com não ver mais o piloto, ou se tiver, ele vai ser quase como que um sistema de redundância para o funcionamento das aeronaves. Muito, muito legal a gente observar essas expectativas, e acho que isso traz também uma boa sinalização quando a gente fala de economia, de mercado de trabalho, porque a gente vê, né, Assun, por conta de mudanças econômicas, de políticas públicas, mudanças de comportamento de consumo das pessoas, muitas indústrias que já foram muito mais fortes, num período de queda, de enfraquecimento, a gente tem a sensação que mesmo com mais de 100 anos de história, então, a aeronáutica segue num caminho de crescente, principalmente nesse momento que a gente está ouvindo falar, então, dessas aeronaves que vão fazer esses voos curtos, tantos projetos nessa corrida para quem vai entregar um primeiro projeto mais viável, primeiro no mundo. Isso torna o mercado também de trabalho mais competitivo e com mais postos? Sem dúvida nenhuma. Hoje, além do engenheiro mecânico, além do engenheiro elétrico, a gente vai ter o engenheiro de software. Engenheiro que vai trabalhar no desenvolvimento desses equipamentos. O Exército me proporcionou várias coisas, entre essas essa auditoria. Eu tive numa empresa que chama AEL, e ela desenvolve vários equipamentos, inclusive piloto automático. Então, você vê a parte de desenvolvimento deles de software, é fantástico. Isso aqui está lá no Rio Grande do Sul, é Brasil, Rio Grande do Sul. Né? Eles montam as placas de circuito impresso. Então, é muita tecnologia que está espalhada por esse Brasil afora aqui. E hoje eu acho que, com essa automação, você vai ter que precisar ter mais técnicos voltados para a área de informática. Tem uma projeção, eu gosto muito de programação também, tem uma projeção que fala que daqui a 5 anos você não vai ter programadores suficientes para suprir o mercado. Né? O meu filho foi fazer engenharia aqui na Unesp e fez engenharia de materiais. Né? Falei, fazer engenharia de software, mas também está nessa parte de competição com a Rocket dele lá. Né? Então, também, querendo ou não, o veizinho já foi para lá. Né?
E aí eu acho isso aí que o que está acontecendo hoje com relação à evolução da aviação é exatamente nessa parte de abrir mais caminhos e essa programação, essa automação vai acabar chegando no mercado comum, como o Sérgio já tinha dito anteriormente. Sérgio, e também queria uma fala sua num sentido de respostas, de soluções que essa indústria pode nos apresentar para alguns problemas que estão em alta e muito discutidos hoje em dia, quando a gente fala de desenvolvimento industrial, quando a gente fala de mobilidade urbana, de locomoção, transporte de pessoas. A gente tem, por vários motivos, né, mas a gente tem um desenvolvimento da maioria das cidades, por exemplo, as grandes cidades com grandes problemas quando a gente fala de locomoção. A gente tem hoje a questão climática como uma grande preocupação do mundo todo, por causa do uso de combustíveis fósseis, entre outras razões. Quando a gente vê esse mercado, também é uma oportunidade, você acredita que seja uma oportunidade de ouro para a gente também entregar novas soluções para esses problemas que a gente convive nas cidades? Não só acredito, como a gente já está atuando nisso em algumas frentes. É uma das coisas que sempre deixou a gente um pouco com a pulga atrás da orelha, é o fato de que poucas aeronaves, ou praticamente só as aeronaves agrícolas, falando em termos de Brasil, utilizam o etanol como combustível. A gente está com um projeto já aprovado na ANAC, está em fase de testes já, para pegar toda e qualquer aeronave com motor a combustão da aviação geral, a gente não está falando da aviação comercial, isso daí é um outro projeto que já está em desenvolvimento até fora do país, a gente não está participando dele, infelizmente, ainda, mas a gente deve conseguir alguma coisa nos próximos meses. Essa parte da utilização do etanol para a aviação geral é algo que você consegue ter um combustível renovável, um combustível que a gente já sabe como é que produz, já tem toda a cadeia produtiva operacional, é uma questão de certificação, aí volta o que o assunto levantou lá no início, que é sobre segurança. A gente não pode simplesmente trocar um combustível pelo outro, a gasolina de aviação, e colocar etanol e falar, agora funciona. Não, a gente, por mais que funcione, a gente precisa provar via projeto e seguir nas normas técnicas que isso ocorre de maneira segura e certificada e com repetibilidade, ou seja, qualquer aeronave que a gente conseguir fazer isso, ela vai estar segura para voar, vai estar mantendo a mesma aeronavegabilidade que ela tinha utilizando o combustível tradicional. E para as aeronaves comerciais está sendo desenvolvido fora do país o SAF, que é o combustível aéreo sustentável. É uma mistura de biocombustíveis para substituir o querosene de aviação. Só nesses dois pontos aí você já consegue, não vou dizer resolver as questões climáticas, mas você consegue reduzir bastante a pegada de carbono, além aí de desenvolvimentos que ainda estão, vou dizer assim, engatinhando, que é a própria utilização de hidrogênio e os motores e baterias elétricos para aviação elétrica no futuro. E quanto à mobilidade, os eVTOLs aí, as aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical, acho que vão ser o novo patamar de mobilidade aí nos próximos 20 anos. Pois é, por isso é tão bacana a gente poder discutir isso no programa dessa noite, trazer essa pauta aqui para o nosso Aparecida Debate. Primeiro, para a gente ajudar você a se instruir, se informar sobre esse assunto. Por que não? Você que está procurando uma oportunidade, uma formação, inclusive a gente vai mostrar as redes sociais dos projetos que os nossos convidados têm. Então, você que procura um serviço ou procura uma formação, também encontra aí, quem sabe, uma área em que você possa atuar e principalmente a gente ter essa visão de uma luz no fim do túnel para outros problemas da nossa sociedade, né? Então, que a gente consiga valorizar essa história da aviação, principalmente aqui no Brasil, e estimular e cobrar políticas públicas voltadas para essa área. A gente ouviu lá na reportagem o nosso entrevistado falando sobre a importância da pesquisa, a importância da ciência em tantas áreas, mas principalmente nessa, já que é uma área tão dinâmica, é uma área com um avanço tecnológico muito rápido. Então, que a gente cobre iniciativas como algumas das que a gente ouviu e falou aqui no programa, para que o nosso país continue se desenvolvendo e possibilitando a essas empresas, a esses trabalhos de formação que consigam nos colocar com cada vez mais protagonismo nesse cenário da aviação mundial.
Bem, o nosso programa começa a chegar ao fim, mas antes eu preciso agradecer imensamente a participação dos nossos convidados. Quero agradecer aqui ao empresário Sérgio Duarte, ele que é engenheiro aeronáutico, cofundador do Portal da Engenharia Aeronáutica e consultor na Jazz Engenharia Aeronáutica. Sérgio, boa noite para você, viu? Muito obrigado pela participação. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. E agradeço também a participação dele, que esteve aqui presencialmente conosco em nosso estúdio, Assum Feres Júnior, ele que é gerente de qualidade da Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas em Taubaté, no estado de São Paulo, e é também auditor na chefia de material de aviação do Exército. Boa noite, viu? Obrigado pela participação conosco aqui no nosso programa. A casa é sua, seja sempre bem-vindo, tá? E lembrando que se você aí de casa quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família ou com seus amigos, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube, no link que está aparecendo aqui na tela. Quando fizer comentários nas nossas publicações ou nas redes sociais, utilize a hashtag Aparecida Debate para a gente ficar de olho também na sua opinião aqui sobre o nosso programa. Lembrando que o nosso Instagram é o nosso canal de comunicação com você, então se você quer enviar uma sugestão de pauta, uma opinião sobre o que você viu aqui, quem sabe um tema que você quer ver aparecendo nesse ano aqui no Aparecida Debate, é só mandar para a gente lá no @jornalismo-tv-aparecida. Meu agradecimento sempre especial a você que nos acompanhou até aqui nessa noite. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.